Boa noite, pessoal! Estamos aqui, todo mundo com os livrinhos! Ali, eu achei um livro na estante, fui arrumar, ó. Fazia tempo que eu não via esse livro, gente. Gente, Mas pra tá aqui. Zelinha pegar um livro aí físico, o negócio realmente acabou o nosso estudo, viu? Porque Esse ela foi aqui, procurar o livro. esse é do tempo que não existia PDF. Não, ainda não, ainda não. Bom, meus amigos, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Meninas, sejam bem-vindas também, maravilhosas, como vocês estão? Tudo jóia, Bruninha, boa noite. Boa noite, meus queridos amigos. Boa noite, Vivi. Boa noite, Bruna. Boa noite, Zélia. Boa noite, amigos. Que bom estar aqui com vocês. Muito bom mesmo, Vivi. E hoje a gente não vai perder tempo, não, viu, pessoal? Só vou dar os avisos, porque tem muito conteúdo, tem muita coisa hoje. Só vamos dar os avisos. Não deixem de curtir o vídeo, assim vocês espalham o estudo para o YouTube. Sigam o canal do Prozebem, divulguem que aqui tem palestra todo dia, tem um trabalho aí maravilhoso. Agora temos irradiação no YouTube também. Depois do estudo, já fiquem que tem a irradiação, tá? Então tem muito conteúdo, divulguem, espalhem a doutrina espírita, divulguem da forma que a gente pode, tá certo? Então vamos fazer a nossa prece, né? Que a gente sempre começa levando os nossos pensamentos ao nosso Mestre amado Jesus, nosso Mestre querido que nos inspira sempre. Senhor Jesus, Divino Mestre amado e amigo, nós te agradecemos a oportunidade de mais uma noite de estudos. Como é bom poder aprender com a doutrina espírita, esse tema tão delicado que é o amor, que é o sexo, a sexualidade em nossas vidas, mas que o Senhor autorizou que chegasse até nós. Então, Jesus, que o Senhor se faça presente em nosso estudo, que consagramos a Ti, que o Senhor nos inspire, nos ilumine, nos guie, hoje e sempre. Que assim seja. Que Que assim assim seja. seja. Bom, vamos começar, né, meninas? A linha tá cheia de coisa para falar que eu sei. Com certeza. Hoje nós vamos finalizar a primeira parte desse livro, então nós vamos estudar do capítulo 10 ao 14, que finaliza a primeira parte. Aí, na segunda parte, começa de novo, capítulo 1, capítulo 2, então vocês vão perceber aí na numeração. Lembrando que essa primeira parte foi psicografada por Valdo Vieira, e vocês se lembram que nós já ficamos sabendo de muitos dramas dessas duas famílias, os Torres e os Nogueiras. Da família Torres, nós temos Dona Beatriz já quase desencarnando, mas com muitos méritos, muitas realizações, enquanto seu marido Nemésio e seu filho Gilberto estavam os dois envolvidos com a mesma moça, os dois apaixonados por Marina. E na casa dos Nogueira, são as duas famílias, Torres e Nogueira. Na casa dos Nogueiras, nós temos as irmãs Marina e Marita, as duas disputando Gilberto, gente. Mas Marita se achando em desvantagem naquele momento. A mãe das duas moças, que é a dona Márcia, desprezava Marita porque ela era adotada, enquanto que o pai, o Cláudio Nogueira, ele estava assediando essa filha. Olha que confusão, gente. E Cláudio acabou atraindo e sendo incentivado por um obsessor que ficava ali, ó, coladinho nele, gente. E no final do último capítulo que a gente estudou, na semana passada, nós vimos que Marita ouviu a conversa dos pais, confirmando que Gilberto estava apaixonado mesmo por Marina, que eles estavam muito felizes e que Marita se conformasse, porque a irmã era mais qualificada mesmo, falava vários idiomas, cuidava da dona Beatriz e já era tratada por Nemésio como nora. A gente sabe que essa última parte não é verdade, né? Mas Marita, coitadinha, ela acreditou. E para ela essa notícia caiu como uma bomba, gente. Ela começa a recordar que realmente Gilberto já começava a se distanciar dela, apesar que ele não tinha rompido o namoro ainda. E ela considerava que eles estavam comprometidos até pelo nível de intimidade que eles já tinham chegado no namoro. Gente, década de 60, vai vendo aí. Mas, por exemplo, ele já tinha perguntado se ela falava algum idioma estrangeiro, sugeriu que ela fizesse um curso noturno para complementar os estudos. Cá entre nós, ele já estava comparando as duas, né? E Marina, que tinha tido mais oportunidade de estudo, nessa comparação, ela acabava levando vantagem mesmo. Bom, Marita continua nos seus pensamentos e se lembra que a irmã ainda estava evitando ela por aqueles dias, né? E, bom, nessa linha de raciocínio, ela acaba se convencendo, olha o erro, de que Gilberto era inocente, gente, não tinha culpa de nada. A culpa era de Marina, que estava tentando roubar o namorado dela. Mas ela ia dar um jeito de conquistar Gilberto de volta. Quantas pessoas vivem essa ilusão? Vai dizendo aí. Né? De que, coitadinho, ele não tem culpa, outra lá que é a culpada de estar atormentando. Bom, aí é que vem o problema, né? Ela ficava pensando, como é que eu vou fazer isso? E isso deixava ela muito angustiada, além do fato também de que agora ela via o próprio pai como uma ameaça. Então estava pesado o clima ali para Marita. Tão pesado
que ela pensa que se as coisas não melhorassem, o jeito seria ela se matar e acabar com tudo. Instintivamente, ela acaba se lembrando da própria mãe, quando pensa na questão do suicídio, e aí pensa, poxa, o quanto ela devia ter sofrido, sozinha no mundo, humilhada, grávida. E Dona Márcia disse para Marita, comentou que Aracélia era uma moça brincalhona, mas aí Marita pensa assim, será que era mesmo? Ou será que ela só ria para abafar os gritos da própria alma dela, as angústias dela? E instintivamente, ao pensar assim na mãe, Marita estava pedindo proteção a Aracélia. E aí, gente, lembra que André, Luiz e Neves estavam ali no quarto junto, né? Sondando os pensamentos de Marita. E ele conta que o que aconteceu? Entraram no quarto duas senhoras desencarnadas. Uma delas era a Aracélia, que André Luiz reconhece por causa das fotos, da imagem mental que Marita cria, né? E a Aracélia chega, abraça a filha, ela traz um consolo e acalma, para acalmar Marita. Lembrando da sua própria mãe, Aracélia abraça Marita e canta uma melodia e faz Marita dormir, gente. Aí Marita se acalma e dorme. E a outra senhora? A outra senhora que estava junto era só para amparar a Aracélia. E ela explica que por Aracélia ser suicida, ela ainda não estava em condições de auxiliar a filha por mais tempo. Ela própria estava em recuperação, mas o coração de mãe falou mais alto e ela tinha vindo trazer aquela canção de consolo para a filha. Que cena linda, né, gente? Mas dura pouco, as duas mulheres vão embora, André e Pedro Neves continuam ali no quarto, só que neste momento aconteceu um imprevisto, gente. O que acontece? Marita tinha acabado de dormir, né? Ela vai se desdobrar durante o sono e como ela estava com ideia fixa em Gilberto, ela vai direto procurar o rapaz. Gente, como pode ter algumas pessoas que talvez não conheçam esse fato, é bom fazer uma pausa aqui para explicar que durante o sono pode acontecer da gente deixar temporariamente o nosso corpo físico. A gente vai continuar ligado ao corpo através de um cordão fluídico prateado, mas a gente ganha liberdade para realizar coisas e vai depender das coisas que a gente se afinize, né? No caso de Marita, a ideia fixa dela em Gilberto faz com que ela procure o rapaz. Ela sai da casa dela, André Luiz e Neves atrás, e ela vai até a casa de Gilberto, entra e vai sendo guiada pelo instinto e pelo desejo de encontrar o rapaz. Em particular, André Luiz não explica os detalhes de como isso é possível, ele só diz que ela é impulsionada pelas percepções indefiníveis da alma, ou seja, não fala muita coisa, né? E ela vai sendo levada, então, por conta dessas percepções, até um dormitório que ficava nos fundos da casa. Só, meus amigos, que ele não estava sozinho lá, não. Lá naquele quarto estavam Gilberto com Marina. E o resto da cena vocês já imaginam, né? Marita se desespera, grita enlouquecida. Os dois ali, Gilberto e Marina, nem percebem. Mas aí Marita volta imediatamente para o corpo dela. Tão rápido que André fala que ele não teve tempo de anestesiar a memória dela. Então ela acorda de repente com aquela imagem nítida que ela tinha visto ali naquele dormitório. E aí ela pensa, meu Deus, não é possível, só pode ser um pesadelo. Às vezes não acontece com a gente, tem um pesadelo e acorda assim de repente. Foi isso que aconteceu com ela. Aquela imagem nítida, e aí por conta disso ela passa a noite inteira sem conseguir dormir de novo, só chorando, gente. E nisso, com Marita chorando, deitada na cama, sem conseguir dormir, a gente finaliza o capítulo 10 e vai para o capítulo 11. Então, nesse capítulo 11, nós vamos então lembrar que André e Neves, eles estavam ali em missão, na verdade, para ajudar a Dona Beatriz. Era a Dona Beatriz que estava desencarnando e que tinha o mérito de receber o auxílio deles ali. E Marita? Marita era uma história paralela, né? Para eles cuidarem quando terminava a tarefa principal. E bem assim acontece, eles cuidam durante o dia e vão lá cuidar de Marita só à noite. Tanto que André vai falar, foi às 11 da noite que a gente conseguiu e tal. E o resto do dia? Com Dona Beatriz. Muito bem, aquela noite que Marita passou em claro, né? Mas no dia seguinte ela teve que ir trabalhar normalmente, como todos nós, né? Às vezes a gente não dorme bem, mas tem que trabalhar no dia seguinte. E aí, quando ela volta para casa, naquela noite, é que os amigos espirituais, então, vêm para ajudá-la na hora do sono. E como é que ela estava? Ela continuava triste, inquieta, angustiada, cansada, porque não tinha dormido, abalada na saúde, porque ela passou o dia inteiro sem comer. Aí ela pensa, será que eu janto? Será que eu não janto? Acaba não jantando, né? Vai se deitar, tranca a porta do quarto, fica lá. E André fala que toda essa situação estava disparando em Marita já um transtorno mental, gente. Ou seja, um reflexo do sofrimento moral que ela estava passando no corpo físico. E a ajuda naquela noite seria no sentido de reverter esse quadro. Bem,
Vocês se lembram que na noite anterior, assim que dormiu, ela foi direto encontrar Gilberto, né? Pronto, agora André e Neves já estavam espertos e primeiro eles anestesiam os sentidos do perispírito e somente depois os do corpo físico para ela dormir, que era para ela não dormir já sair em disparada, né? Então, quando ela dormiu e entrou em desdobramento pelo sono, ela já estava meio grogue. Junto com esse trabalho, eles oram pedindo ajuda para Félix. Eles lembraram que Félix, ele não podia estar ali o tempo todo, mas ele tinha falado, olha, qualquer coisa pode me chamar. Então, eles chamam mesmo. Isso é importante, né, gente? A gente não querer dar conta de tudo, precisa de ajuda, chama. Isso é humildade também. Então, eles chamam. Félix mesmo, em pessoa, não veio, mas ele mandou uma pessoa que se apresentou como Persília e disse que eles levariam Marita até um posto de socorro, onde Félix estava trabalhando e ia poder atender a moça. Um detalhe, vamos abrir um parênteses aqui. Imediatamente Neves reconheceu que essa Persília era aquela mesma senhora que tinha ajudado ele quando ele agrediu Nemésio na boate. Lembra que Bruninha contou, gente? A Bruninha até falou assim, ele foi a uma casa de dança, lá no inferninho, né, na boate, ele viu Nemésio e Marina juntos e deu um soco no rosto de Nemésio, né? Pois então, a irmã Persília que tinha chegado para acalmar ele. E ele reconhece imediatamente. Bom, mas continuando a nossa história, Marita estava atordoada com os movimentos limitados, mas mesmo assim ela só falava em Gilberto. Eu quero ver Gilberto, cadê Gilberto? Quando é que Gilberto chega? E, bom, ela contava mais outros detalhes íntimos que André Luiz fala assim, eu não vou mencionar aqui, né? Mas ficava todo mundo constrangido, eu vou deixar. E ele deixa para a gente imaginar. A irmã Persília, ela vai levando a moça e conversando com ela, na maior calma, André fala, tolerando os comentários inconvenientes que Marita ia fazer. Igualzinho a gente, né, Zelinha? Só que igual a gente. Se fosse a gente já estava dando bronca na criatura, falando, mulher, que é isso? Você não tem pudor não, fique na sua, e etc. Mas não, irmã Persília, muito superior, é para a gente aprender com ela, né? Chegando no posto de socorro, o Félix leva a Marita para um tratamento magnético, e Marita assim, opa, é aqui a boate que Gilberto vem e tal, cadê a música, meu povo? Desse jeito, gente, completamente desnorteada. Mas ele leva, então, Marita para esse tratamento magnético para ver se conseguia realinhar o emocional dela. E vai conversando com ela, mas sem muito resultado. Ele falava uma coisa e ela respondia a outra completamente diferente, porque ela não queria nem saber. Ela parecia que não estava absorvendo os conselhos, não aproveitava ajuda. E nesse ponto, gente, é interessante a gente notar a postura de Félix, que é muito útil também quando a gente tiver a oportunidade de auxiliar ou cuidar de uma pessoa nessa situação, né? Como Bruninha falou aqui, a gente olha e fala assim, eita, e se fosse eu, né? André diz que Félix, descrevendo bem como ele fala no livro, que Félix se mantinha grave, mas sem aspereza, compreensivo, mas sem atitudes açucaradas que lhe comprometessem a autoridade de educador. Ele falava sempre com bondade, com seriedade, com respeito, mas ele não alimentava as ilusões de Marita, não. Então, é aquele firme e carinhoso, né? Hoje em dia se discute bastante a postura do educador, se ele deve ser firme e rude, se ele deve ser, enfim, né? Carinhoso e permissivo. Não, nenhuma dessas opções. Firme e carinhoso, como era o irmão Félix aqui. Mas tem horas que o resultado, mesmo a pessoa estando na atitude correta, o resultado não é imediato. Até porque não depende somente de um lado, depende da pessoa que está recebendo o auxílio também. E aí, o irmão Félix, obviamente, sabe de tudo isso, e aí chega um momento ele fala, bom, a gente já fez o máximo que pôde, mas ela própria está se entregando a esse processo de autoobsessão. Ele fala, uma estratégia nesse momento poderia ser provocar uma doença física nela, para ela ficar de cama e mudar o foco. Uma doença séria, né? Que a pessoa ficasse de cama e mudar o foco. Mas, nesse momento, seria perigoso fazer isso, porque o organismo dela já estava muito enfraquecido. E aí ela poderia desencarnar. Lembra, a moça passava o dia sem comer, gente, de tanta angústia com aquele caso lá com o Gilberto, então nem a bênção de ficar doente ela poderia receber naquele momento. Veja como às vezes a doença é uma bênção, né? Só que a gente não percebe não, a gente fica reclamando. O tratamento, pelo menos, daquele momento, ajudaria a Marita
a ter uma noite de sono tranquilo. Então, de alguma coisa valeu. Aí, então, André, Persília e Pedro Neves levam Marita de volta para casa e reajustam o perispírito dela de volta no corpo denso para ela continuar dormindo, e assim termina esse capítulo 11, mas o que eu acho interessante, a grande lição que esse capítulo traz para a gente é como muitas vezes a espiritualidade amiga está ali fazendo o máximo possível, mas os próprios encarnados estão num processo tão complicado, e a gente às vezes fica se perguntando, ai, mas eu estou fazendo tudo, eu faço oração na hora de dormir, por que que eu continuo passando por esses problemas? Meu povo, às vezes a gente inconscientemente está criando problemas para nós. A espiritualidade está ali junto, porque eles não desistem da gente, mas nada se resolve imediatamente, porque a gente não conhece a extensão dos problemas, né? E vendo isso também, a persistência da espiritualidade, a gente também pode tirar uma outra lição, que é nós mesmos sabemos que nem sempre é fácil, mas a gente não pode desistir. E nós vamos ver nesse próximo capítulo, que é o capítulo 12, que não era fácil para Félix também. Nesse capítulo 12, André e Pedro Neves, eles então deixaram Marita dormindo, lembra? Tranquila ali e tal. E eles foram para um refazimento ali na beira-mar. Não precisavam dormir, mas ali para refazer as forças para poder trabalhar no dia seguinte, né? E pensar sobre aquela situação toda, refletir e tentar aprender com tudo aquilo. E nisso que eles estão ali conversando, trocando ideia, chega Félix, abraça os dois e eles vão ter uma conversa. Gente, Félix, com lágrimas nos olhos, ele vai contar a luta dele para auxiliar aquelas 4 pessoas. Aquelas 4 pessoas que ele fala que amava profundamente a família Nogueira, né? Cláudio, Márcia, Marina e Marita. Eu não vou contar aqui a vinculação que eles tinham, né? Eu sei que vocês estão querendo que eu conte, mas isso é surpresa para no final do livro. Depois dizem que eu dou spoiler, né, meninas? Já pensou? Essa surpresa aí é de Vivi, Zelinha. Não pode contar, não. Essa surpresa aí é ela, viu? Vou deixar para Vivi contar essa surpresa. E é complicado o negócio, viu? É intricado. Fiquem aqui com a gente se vocês quiserem saber, afinal de contas, o que Félix tem a ver com essa família. Bom, mas nesse trechinho, Félix ali, emocionado, com lágrimas nos olhos, ele vai contar que acompanhou desde o início a reencarnação de Cláudio, de Márcia, depois de Marina e de Marita também. E no princípio ele se esforçou muito para encaminhar essas almas queridas para a espiritualidade, mas eles se mostravam irredutíveis, se afundavam na própria névoa de ilusão, hipnotizados pelas gratificações transitórias dos sentidos carnais. E ele faz uma comparação interessante com, ele fala assim, é como às vezes você visualizar um passarinho que fica só bicando a casca podre de um fruto, mas não se interessa por comer a polpa saborosa desse fruto. E, infelizmente, gente, muitos de nós, enquanto humanidade, vivemos 100% na ilusão da matéria. E, às vezes, só bem devagarinho, muitas vezes à custa de muito sofrimento que a gente passa na vida, que é o auxílio que vem, mas a gente vai despertando devagar para a realidade do espírito, né? Para essa polpa saborosa do fruto, como ele menciona aqui com o exemplo do passarinho. No mundo espiritual, antes de recomeçar o trabalho terrestre, sabendo da necessidade, movidos pelo remorso, tendo consciência dos erros passados, aquelas 4 almas, gente, tinham prometido se corrigir de todos os excessos do passado. Nós vamos trabalhar muito em favor do próximo, nós vamos fazer de tudo, pode deixar, nós vamos resgatar as faltas do passado. Quantos de nós não falamos as mesmas coisas? Aí passa até um Com certeza. Eu falo assim, meu Jesus, o que será que eu prometi que eu não estou fazendo aqui? Ai, meu Deus. Mas é só seguir a paciência, né? Infelizmente, Cláudio e Márcia se desviaram totalmente do caminho e levaram Marina e Marita junto. E agora nem Félix, nem outros companheiros estavam conseguindo exercer a menor influência sobre eles, sendo obrigados a se afastar. Cláudio e Márcia, como eu falei, voltados para o dinheiro, voltados para o sexo, desgovernados, porque eles eram um casal só nas aparências, cada um fazia o que queria, e com isso eles não orientaram nem Marina nem Marita da forma correta. Eram péssimos exemplos, porque o que arrasta mesmo é o exemplo, né, gente? Não adianta dizer uma coisa e querer fazer outra. E ao invés de espiar o passado, eles estavam contraindo novos débitos e até por isso Félix não tinha autorização para ajudar mais de perto. Pense na agonia de Félix, quer ajudar, mas não pode, não tem autorização. E André e Neves, vendo a humildade daquele espírito, gente, que já era por si só tão iluminado, tinha tantas conquistas, mas estava ali, ó, sofrendo por ver a queda das pessoas que ele amava, né? Muito emocionados mesmo, eles não esperam Félix pedir diretamente, eles se oferecem, eles prometem que iam fazer todo o possível para ajudar aquela família.
E aí André Luiz fala assim, olha, Félix, sabe o que é? Ó? Eu já entreguei, lá na administração de nosso lar, eu entreguei uma solicitação para trabalhar no setor de psicologia sexual. A minha solicitação é para 2 anos nessa modalidade de trabalho. Então, se de repente você endossar esse pedido, eu posso ir trabalhar com você. No Almas Irmãs e aí aproveitar o tempo para atender de perto essa família. 2 anos de serviço e olha como tem hierarquia, como tem disciplina, como tem organização no plano espiritual, né? Precisa pedir autorização, afastamento, a solicitação, tudo direitinho. E aí, quando André fala isso, ele provoca também uma reação em Neves. Neves, que diante do exemplo de Félix, ele já tinha mudado de postura, já estava bem mais equilibrado. Olha como é importante a convivência. A lei da sociedade, né? Seja no plano encarnado ou desencarnado, o exemplo de alguém que já está mais à frente, como nos auxilia, né, gente? A mudar também os nossos pontos de vista. E aí, quando André fala da solicitação para trabalhar 2 anos na instituição de Félix, Neves fala assim, velho, eu também quero. Eu vou fazer uma solicitação também. E aí Félix fica super feliz. Ele fala assim, então, Neves, sabe o que é? Isso é muito conveniente, porque eu também fiz uma solicitação para quando Beatriz desencarnasse, para ela ficar hospedada na sua casa. Pense na felicidade de Neves. Pense na alegria. Chorou, gente, comovido, porque ele ia poder ficar com Beatriz, que era a alma afim dele, a filha dele, né? E a gente chora junto nessas horas, né? Muito emocionante mesmo esse livro. E aí, olhando, né, para Neves, analisando Neves, o que a gente percebe? Lá no começo do livro, Neves numa situação de total desequilíbrio, né? Até a Isadora colocou nos comentários, gente, afasta esse homem do trabalho, porque não é possível, ele não está dando conta não. Só que ele vai aprendendo. E aí, quando chega nesse ponto do livro, já é um outro Neves. Cheio de equilíbrio, bom ânimo, vontade de trabalhar, vontade de parar de julgar os outros, né? Porque quando a gente julga os outros, na verdade, a gente está colocando muito do que nós somos, das nossas imperfeições nesse julgamento. Então, quando a gente não consegue julgar, quando a gente está julgando, quando a gente não consegue parar de julgar, na verdade, nada mais é do que um reflexo das nossas imperfeições, né, gente? Mas, chegando nesse ponto, eu vou passar para a Bruninha, prosseguir com a nossa história, que está muito interessante, né? Vamos ver o que acontece em seguida. Né, Bruninha? Conta Demais, Zelinha. E assim, a gente vê que, na verdade, não só Neves muda, mas, gente, muita gente aí vai mudar, viu? Ao longo desses capítulos, que a gente vai ficar, assim, impressionado, vai dizer, meu Deus, eu não acredito nisso. A gente fica nesse estado. Então, vocês aguardem os estudos, viu? E prosseguindo aqui no nosso capítulo 12, a gente vê que Neves e André Luiz, gente, eles ficaram, assim, mega felizes, porque eles estavam ali, nossa, vamos ajudar Félix, ajudar essas famílias que nós estamos acompanhando com eles. E aí, por isso, né, de imediato, Neves e André, eles já decidem que eles vão se empenhar em atividades de vigilância, a Beatriz, que a gente sabe que está prestes a desencarnar, mas também vão montar atividade de vigilância na casa dos Nogueira. Então, eles vão fazer, gente, tipo um plantãozão mesmo, plantão de vigilância na casa dessas duas famílias. E aí, como Zelinha disse, será que a espiritualidade trabalha, minha gente? Será que eles trabalham? Trabalham um pouco não, viu? E a gente reclama, né, meninas? Diz que ninguém ajuda a gente não tem inspiração, e babá. Mas tá aí a prova, acho que André Luiz trouxe esses livros para a gente nunca mais falar isso, nunca mais dizer que a espiritualidade não auxilia. E aí, voltando ao capítulo, né, como é que fica estabelecido esse plantão aí de vigilância? Fica estabelecido que Neves, por uma questão óbvia, né, ele ficaria no auxílio a Beatriz até a sua desencarnação, e André iria auxiliar a família Nogueira, mas sempre, claro, cooperando com Neves no que fosse necessário. E aí, satisfeito com essa divisão, André segue para a família Nogueira. Justamente para quê? Para saber assim, nossa, como é que está a situação lá? Eu tenho que tomar pé aí de tudo que está acontecendo para que eu tenha um plano de ação. André está organizado, orgulho demais de André, viu? Estou orgulhosa demais desse menino aí. E aí, minha gente, a gente chega na casa dos Nogueira, vê que tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Lá ele realmente só encontrou Dona Márcia com a empregada, o ambiente estava tranquilo, não tinha nenhum vampirizador, nenhum obsessor. E aí ele se lembrou, olha, a Marita, ela deve estar no trabalho, então eu vou porque eu tô preocupado com ela, porque André disse que ele tinha um carinho tão grande por Marita, que ele sentia como se ela fosse uma filha espiritual e que ele precisava cuidar dela como pai. É muito bonitinho isso, né? Ele tem um carinho muito grande por Marita. E aí ele vai até a loja onde Marita trabalhava e lá ele verifica que toda essa assistência magnética, os passes que ela recebeu em desdobramento pelo sono foram bem assimilados, porque ela já estava ali com pensamentos super positivos. E aí é como Zelinha falou, no desdobramento pelo sono, quando a gente está dormindo, que a gente desdobra, a gente recebe muito auxílio. A gente já viu isso em outras obras, e André reforça aqui nesse caso de Marita. Então,
sempre reforçando, gente, como é importante a gente se preparar para dormir, a gente ter essa agenda para o nosso sono, porque realmente é lá no plano espiritual que a gente recebe auxílio, a gente recebe ideias, que às vezes quando a gente está acordado vem como intuição, a espiritualidade fala isso no livro dos Espíritos. Então é muito importante a gente se preparar também para o nosso sono, né? E aí André conta também para a gente que Marita, ela marcou um encontro com Márcia, a mãezinha dela, né? E nesse encontro, gente, ela vai contar para a mãezinha tudo o que aconteceu entre ela e Cláudio, dizendo para ela, olha, eu estou contando para você porque eu considero você minha mãe verdadeira. E eu não sei como sair dessa situação. Isso é muito constrangedor para mim. E aí é que a gente percebe, né, que Márcia aí, ela tem uma oportunidade incrível de trabalhar toda essa situação de uma forma que poderia ser muito positivo para a família, se ela já tivesse um equilíbrio, uma espiritualidade e tal. Mas é como o Félix já contou para a gente. A família Nogueira não tem base de fé, não tem religião nenhuma. E a gente não está falando só da religião espírita, não, mas de nenhuma. Não tem nenhuma fé que oriente eles. Por quê? Porque eles optam por viver realmente para as coisas da matéria. Então, Márcia, ela não tem realmente nenhuma orientação espiritual para lidar com aquilo. Já é difícil. Agora, vocês imaginem sem nenhuma orientação. E aí, por conta disso, Márcia, infelizmente, ao invés de apoiar a Marita nessa situação, ela desacredita da menina. E aí ela começa a narrar a versão que Cláudio contou para ele. E aí, o que é que Cláudio conta, minha gente? Cláudio conta que Marita é quem estava alimentando ilusões sobre ele, botando Marita como a responsável pelo comportamento comprometedor e inadequado por conta de que ela era sonâmbula. E aí, já pensou? A gente, Marita fica atônita igual a gente, viu? Que nem a gente tá aqui. Quando eu li, eu fiquei assim, paralisada. E aí, segundo Márcia, Cláudio contou que na noite que tudo aconteceu, Marita estaria num estado sonambúlico, em pesadelo, e aí, por conta disso, ele foi até o quarto, né, socorrer Marita, mas aí ele foi tomado de surpresa, porque Marita teria se jogado em cima dele, beijado ele, dito frases inconvenientes, e por conta disso ele teve que reagir com firmeza, que foi justamente naquela hora que Márcia chegou e se assustou. Ou seja, né, minha gente, Cláudio jogou a culpa de tudo em Marita, disse que a pobre da menina era uma desequilibrada, que era a Marita que precisava da ajuda de um psiquiatra, e que, inclusive, ele, como pai amoroso, carinhoso, que ele era e preocupado, estava ali disposto a oferecer a Marita uma viagem para a Argentina, para que ela pudesse, né, espairecer e se recuperar. E aí Márcia olha para Marita e diz, olha, minha filha, diante disso, veja só, esqueça o que aconteceu, porque isso aí é coisa da sua cabeça, eu não vou tomar partido de nenhum lado, porque Cláudio não serve para mim como marido, mas ele é um bom pai, ele é um pai exemplar, ele é incapaz de qualquer procedimento menos digno, e qualquer incriminação contra ele, para ela, Márcia, parece ser muito injusta, já que não passava de quê? De uma imaginação de Marita que estaria doente, né? E aí Márcia, com sarcasmo, porque Márcia a gente sabe que ela é difícil, gente. Ela, com sarcasmo, ainda chega a lembrar a pobre da Marita, da mãe, Aracélia, dizendo, olha, sua mãe gostava de festa, né? Gostava de curtir a vida, em companhias aí duvidosas. Então, né? A Aracélia também tinha umas ilusões. Pode ser que tenha a ver, né? Você, sua mãe, olha que sarcasmo. E ela ainda tem a proeza de dizer, né? Que Marita, na infância, tinha nictofobia, gente, que era medo da noite. E ela cortava os gritos durante a madrugada, se queixando de terrores aí inexplicáveis. Mas que tudo isso tinha superado com a ajuda médica. Ou seja, querendo dizer que tudo era realmente da cabeça de Marita, que ela estava doente e ela tinha que procurar ajuda. Enfim, não deu a menor atenção a Marita, infelizmente. E aí, como eu disse, Marita, coitada, tanto quanto nós, estava perplexa, né? Porque uma situação dessa você espera, pelo menos se a pessoa não acredita, que você tem o benefício da dúvida, né? Não, será? Não, ela estava perplexa. Infelizmente, isso acontece com muitas, né? Muitas vítimas de assédio, de violência. Sim. Imagina, se hoje nós, né, quem é vítima de assédio é questionado, será que foi mesmo? Será que... Vocês imaginem na época do livro, né? Então, e achar sempre que é a mulher que está querendo seduzir, né? Exato. Isso, a culpa é da vítima. Mas foi a roupa, foi o jeito, foi uma palavra e tal, sempre desacreditando. Então, se hoje, né, no século que nós vivemos, isso ainda acontece, vocês imaginem o preconceito daquela época. Então, era uma situação difícil. Marita realmente ficou intimamente revoltada, né? Porque o pai criou uma mentira danada e Dona Márcia, para não se envolver também, ela preferiu acreditar naquilo. E ela diz, olha, eu vou silenciar. No momento eu não tenho o que fazer. Pensem bem, como é que ela ia provar a versão dela dos fatos? Porque hoje a gente tem o nosso celular, né? A gente tem uma câmera para gravar, a gente pode gravar um áudio, botar na internet, né? Mas lá ela não tinha isso, minha gente. Ela não tinha realmente nenhum recurso para provar esse abuso que ela estava sofrendo. E aí, né, a Marita pensou, e para ela disse, olha, realmente só resta me resignar, suportar e esperar.
E aí André Luiz estava lá, gente, ouvindo essa conversa e diz, eita, esse descaso de Márcia me faz ligar o alerta. Vou precisar reforçar a vigilância. Por quê? Porque Marita tá só agora. Então ele diz, olha, tenho que ligar esse sinal de alerta. E aí, bom, passam 5 dias dessa conversa de Márcia e Marita, e André diz que ele estava na casa de Dona Beatriz, né, auxiliando Neves, trabalhando, e aí chega um mensageiro e diz para ele, olha, tem uma senhora lá que foi procurar Cláudio no banco, e o assunto tem a ver com esse caso de Marita aí que você está acompanhando. Aí André, beleza, vou para o banco para ver o que está acontecendo. André então vai para o banco e aí ele encontra uma senhora chamada Crescina, que segundo André era uma mulher ali de caráter duvidoso, e ela estava no escritório esperando o Cláudio. E aí Crescina vai conversar com o Cláudio e informa que Marita tinha combinado um encontro em sua casa, no mesmo quarto em que ele costumava usar, que ele era um fiel freguês de Crescina, né, Cláudio, e que ele estava trazendo ali o bilhete que Marita, coitada, pediu para entregar a Gilberto, esperando alguma resposta dele. E aí Cláudio lê o bilhete, fica com muito ciúme, fica colérico, mas aí ele e o obsessor começam a traçar um plano, gente, para dar um golpe na pobre da Marita, que já já a gente vai descobrir que Vivi vai contar para a gente. E a gente faz aqui uma observação. A influência dos espíritos em nossa vida, gente, é constante, tá? E quando uma má influência age sobre nós, lembre-se, foi porque nós chamamos essa companhia pelo desejo que tem em nós de fazer o mal. Então, a espiritualidade fala isso no livro dos espíritos, né? Os espíritos inferiores apenas conseguem nos influenciar aqueles que têm afinidade com eles, têm o mesmo desejo do mal. Quando eles percebem em nós essa vontade. E aí eles até dão. Tem até um exemplo que é bem interessante, que é assim, você tem uma inclinação para o homicídio, vamos dizer. Você tem uma multidão de espíritos te influenciando. Você vai ter aquelas pessoas alimentando essa ideia do homicídio em você, como vai ter vários espíritos influenciando você para o bem. E é dessa forma que Deus vai permitir que a nossa consciência, o nosso livre-arbítrio, escolha o caminho que a gente quer seguir. Então, a gente lembre-se sempre que essas influências maléficas podem ser neutralizadas sempre pela nossa conduta, praticando o bem, confiando em Deus, né? Então, Cláudio, ele estava, infelizmente, não estava muito na vibe de orar, de mudar, nem nada disso. Ele começa a confabular com esse obsessor. E aí ele dá um dinheiro a Crescina e pede que ela entregue o bilhete ao Gilberto, mas só depois das 14 horas. Olha só o plano de Cláudio do obsessor. Em seguida, Cláudio liga para Gilberto e marca com ele um encontro em um restaurante. Ele vai e lá Cláudio diz que já sabe, olha, eu já sei do seu romance com Marita, eu tenho vontade de ver a minha filha feliz, mas ela está num ponto que a paixão se tornou doentia. E Marita chegou ao absurdo de marcar um encontro com ele, Gilberto, em um local não recomendável. Mas ele diz, olha, Gilberto, responda a ela que você vai. Mas, em verdade, quem vai estar lá no seu lugar sou eu. Porque eu, na condição de pai amoroso, compreensível, para desviar a Marita dessa inconveniência que ela está cometendo, eu vou oferecer para ela um passeio para a Argentina, porque lá ela vai se restabelecer e encontrar o equilíbrio emocional. E aí, diante dessa proposta, Gilberto, lembre-se que Gilberto é muito jovem, ele também é inexperiente, ele se sente, na verdade, aliviado, porque ele queria escapar do compromisso que ele assumiu com Marita. E aí ele concorda com o plano de Cláudio, confessando que, na verdade, ele ama e quer se casar com Marina, que é a irmã. E aí Cláudio e Gilberto ficam ali planejando os últimos detalhes, pobre do Gilberto, porque ele tá inocente, coitado também, ficam ali planejando os últimos... né, mais ou menos, Elinha, mas nesse ponto eu acho que ele tá, viu? O bicho, ele aproveitou a oportunidade, né, disse, tá bom, o senhor vai lá, né, dá um jeitinho aí. E aí Cláudio e Gilberto, eles ficam planejando esses últimos detalhes desse plano, que a gente já vai saber qual é, enquanto André Luiz e Neves, nossa, ficam preocupadíssimos, né, se dirigem para o Flamengo intrigados, pensando, meu Deus, o que é que vai acontecer? E é assim que encerra esse capítulo 12. Nossa, tá todo mundo apreensivo, né? Eu também tô. Porque já vamos entrar no capítulo 13 com o André super apreensivo com essa situação e mandando um zap para Félix, pedindo ajuda. Mas aí, o que é que acontece? Félix, gente, ele realmente tem muitas atribuições e ele não pode abandonar tudo que ele tem de obrigação e sair correndo e atender um chamado de André. Então ele diz, olha, eu só vou poder ir aí à noitinha, por conta de umas obrigações que eu tenho. E aí André diz, nossa, meu Deus, então eu tenho que agir sozinho agora, porque Neves não vai poder me ajudar, né? E Neves não vai poder ajudar, primeiro por conta do temperamento, porque ele está com Dona Beatriz. Então ele diz, eu tenho que agir só. E aí André vai até uma praia, e em frente ao mar ele ele entra num estado de concentração durante 1 hora de meditação. E ele consegue adensar o corpo perispiritual dele, adequando o corpo e a linguagem para que ele possa conversar com o obsessor de Cláudio. E aí, só uma observação, né? Mais uma vez, ele consegue esse efeito por quê? Porque o perispírito, ele é plástico.
Ele tem uma natureza flexível, né, que se adapta à vontade do espírito, tomando aquela aparência, aquela forma que ele deseja. E aí é claro, né, gente, que espíritos mais evoluídos que André Luiz conseguem fazer essa modificação na sua aparência muito mais rápido. Não precisaria de 1 hora que André Luiz levou para conseguir essa transformação. E aí, após adensar, né, o corpo espiritual, André vai para o prédio onde Cláudio mora, e é atendido pelo obsessor, chamado Ricardo Moreira. A gente vai chamar ele aqui de Moreira sempre, tá? E aí Moreira interroga para ele, né? O que é que você quer? E ele diz, não, eu vim aqui porque tinha um amigo meu que estava aí com você, queria me entender com ele e tal. E aí o cara diz, olha, não tem amigo nenhum aqui, ele já foi embora. E aí André, pô, rapaz, mas olha, eu tô cansado, deixa eu entrar para descansar uns minutinhos aí. Ah, minha gente. Quando o André diz isso, Moreira fica irritadíssimo. Dá um grito e diz: olha, essa casa aqui tem dono, viu? E quem manda aqui sou eu. Você caia fora e vai dormir na rua. Aí André fica assustado. E aí, diante da ameaça de agressão física mesmo por parte de Moreira, André sai do local correndo, minha gente. Retorna para o mar e volta para a forma dele anterior. Eu imagino que o bichinho ficou bem assustado e deve ter sido uma situação bem assustadora mesmo. E aí André retorna para o apartamento na hora do almoço e lá encontra Márcia e Cláudio, né, acompanhado de Moreira, claro, que estava ali até se alimentando, fazendo a refeição com Cláudio. E você vê o nível, né, de afinidade entre eles, como é que ele faz tudo realmente que Cláudio faz. E aí André aproveita a oportunidade e estuda as formas, pensamentos de Cláudio e de Moreira. E aí ele se intera do plano que vai acontecer logo mais à noite. E quando eles vão dar tipo um bote fatal em Marita. E aí, durante o almoço, Cláudio, né, fingindo não saber de nada, pergunta para Márcia: ei, cadê Marina? Aí ela diz: olha, Marina está em Teresópolis. E ele diz: e Marita? Marita ligou? Aí ela diz: olha, Marita ligou, mas disse que vai ficar até mais tarde trabalhando, que a gente nem espere ela. E aí Cláudio fica felizão, né, e diz: opa, meu plano tá dando certo. Eu que vou no lugar de Gilberto. E aí André, naquele momento, gente, vai até o local onde vai acontecer o estudo, encontra uma turminha da pesada no plano espiritual e pensa: imagina isso aqui à noite. E aí, naquele instante, é que André observa que Crecina telefona para Gilberto, combina o local para entregar o bilhete de Marita, e ele responde com outro bilhete, dizendo que às 20 horas, ó, ele vai estar lá. Mas sabendo que quem vai é Cláudio no lugar dele, achando que Cláudio vai para repreender Marita. E aí Crecina avisa a Marita, confirmando que Gilberto vai, e Marita fica tão feliz, gente, com a resposta, tadinha. E se prepara para encontrar Gilberto, o que traz mais preocupação ainda para André Luiz. E eu já estou também nervosa quando eu vejo isso tudo acontecendo. Imagina, André. Gente, imagina a espiritualidade. E a espiritualidade vendo assim as coisas acontecerem. Deve dar um nervoso. A gente tem que ser um espírito muito superior para manter a calma mesmo. E aí, André, né, nessa angústia que ele fica, tadinho, ele se movimenta, gente, em várias direções, tentando buscar um santo, alguém que capte as inspirações de ajuda dele para criar uma situação que impeça a Marita de ir para esse lugar. Mas somente o chefe dela, de leve, sente o seu pedido mental e pensa até em pedir que Marita fique até mais tarde no trabalho, mas aí ele desiste, porque ele lembra que ele tem que pagar hora extra. Repare, viu? Ele diz, nossa, fazendo os cálculos aqui não vale a pena, não. Mão de vaca. Mão de vaca. E aí o negócio não dá certo. E aí André conta que antes das 20 horas, Cláudio foi até a residência de Crecina, ele entrou em contato com o porteiro e disse a ele que estava ali para resguardar a honra da família, né? Ainda tinha esse argumento naquela época. Para resguardar a honra da família e proteger sua filha de um sedutor. E dá um dinheiro para esse porteiro para que ele, assim, uns minutinhos antes das 8 horas, ele cause um apagão na casa, inutilizando um dos fusíveis, para que ele possa se aproximar desse namorado mal intencionado e saber de quem se trata e salvar sua filha. E aí, André, meu Deus, já tá batido, doido, coitado. E aí, quando ele tá assim, meio para baixo, que ele encontra Félix nas imediações da casa, porque ele disse que iria de noite, né? Então, Félix vai, encontra André nas imediações da casa e narra tudo o que aconteceu. E quando os dois adentram a casa, gente, as luzes se apagam e os dois seguem para esse quarto isolado. E aí eu pergunto a vocês, o que será que vai acontecer? Porque quem vai contar é Vivi, né, Vivi? E vamos lá para o babado. Esse é pesado, amiga. Eita. Exato. Então, vamos lá, é verdade. Cláudio, ele parou a porta, enlaçado pelo vampirizador. Estavam os dois ali bem sintonizados. E ambos com o mesmo propósito. Já festejavam a caça que não lhes escaparia. Pareciam dois lobos humanizados. E por mais que Félix emitisse energias balsâmicas, nada penetrava naquela dupla, onde só imperava o apetite sexual. André relata que sentiu um forte perfume de cravos e recordou que era o perfume de Gilberto que estava usando naquela mesma tarde quando o encontrou com Cláudio.
e percebeu que Cláudio tivera também o cuidado de vestir como Gilberto se vestia, o tipo de roupa como o de Gilberto. Então, veja que coisa mais maquinada, né? Tudo muito bem pensado. A dupla avançou quarto adentro na escuridão. E a menina levantou-se e, dizendo frases apaixonadas e cheias de saudades, e acreditando-se diante do amado, abraçou-o e com o só pensamento de entregar-se a ele. Cláudio, sem dizer nada, caladinho, beijou-a convulsivamente. E a moça, indefesa, abandonou-se, vencida. Félix e André não aguentaram com aquilo e saíram do quarto. E o benfeitor, em lágrimas, pôs-se em oração, porque o benfeitor estava muito ligado àquela família. André chama a atenção de todos nós, seres humanos, cujos instintos estão animalizados ainda por um passado culposo. Que examinemos nossas consciências, que saibamos que os nossos familiares, amigos desencarnados, acompanham a todos nós, tanto na alegria, mas também partilhando a dor das nossas escolhas. Após 20 minutos, a luz reapareceu e ouviu-se um grito agoniado de espanto e de dor. E Marita saltou à janela e saiu em disparada. Antes que André e Félix conseguissem prestar algum socorro, alguém chegou esmurrando a porta com fúria. Era Márcia. Cláudio se recompôs rapidamente e esbarrou com a esposa e ainda fala em tom irônico. Era só o que faltava. Você também, aqui? Márcia, ela costumava jogar pôquer com amigas ali perto. E como era conhecida de Crescina, esta chegou, avisou da chegada do marido de Márcia, que o marido de Márcia ia estar lá, estava chegando lá naquele ambiente dela, né, naquele estabelecimento. E Crescina, com receio de alguma encrenca que pudesse prejudicar sua casa, pois o porteiro tinha dito de uma conversa que tinha tido com Cláudio, e achou que Marita e Gilberto estavam juntos. Aí foi avisar Márcia da chegada de Cláudio. Então, o porteiro achou que Cláudio estava querendo proteger a filha porque e ela ia se encontrar com Gilberto. E não era nada disso, né? O porteiro estava por fora, mas foi avisar a Crescina que tinha alguma coisa errada acontecendo. Daí, Márcia viu a filha adotiva saindo pela janela quando ela chegou lá, né? E encontrando o marido, entendeu tudo o que passara. E gritou indignada: canalha! Eu não acreditei nessa menina infeliz. Eu que poderia ter evitado. E com muita dor na voz, diz a Cláudio que tinha todos os bilhetes de Aracélia, dizendo que ela, Aracélia, nunca tinha estado com outro homem a não ser com ele mesmo. E na última carta que ela tinha escrito, entregava a Márcia a sua filha, pois preferia morrer a fazer Márcia infeliz. E Márcia caiu em prantos, dizendo que Cláudio ultrajou a própria filha. Gente, tô arrepiada toda aqui. Meu Deus do céu, que horror. Toda arrepiada. Coisa difícil, tá bem difícil. Então, a gente começa agora o capítulo 14. Félix e André seguiram Marita, que Marita estava aturdida, desesperada. Ela sentia-se como se estivesse sendo expulsa da terra, traída nos mais íntimos sentimentos de mulher. O homem que tinha como pai fê-la sofrer uma dor inimaginável, e ela não se dispunha a perdoar-lhe, e só tinha um pensamento, o suicídio. Pensou em atirar-se sobre os carros que passavam, mas ainda tinha que resolver um enigma, Gilberto. Queria saber se ele permitiu a substituição. Qual trama havia entre ele e Cláudio? Como Cláudio soubera do encontro? Precisava falar com Gilberto. E se ele dissesse que a queria, ela esqueceria aquele insulto. Veja que tamanho de amor e de ilusão. E viveria para ele. Se Gilberto tivesse participado daquela armadilha, ela preferia morrer. Sentia-se completamente só. Inutilmente, Félix a abraçava e pedia paciência e prudência. Na cabeça tumultuada, uma ideia surgiu como um fio de esperança. Ligar para Gilberto. Precisava saber a verdade. Ela não poderia voltar para casa. Preferia morrer. Ligaria para ele, disfarçando a voz que parecia com a de Marina. Simularia que estava voltando de Teresópolis antes do tempo. Mas ela precisava de um ambiente doméstico para ligar. Daí ela lembrou-se de uma cliente da loja, que era sua amiga íntima, e pensou em pegar um ônibus, mas havia deixado a bolsa na hora da fuga. Chamou um táxi que passava no lugar e perguntou ao motorista se podia pagá-lo ao chegar na casa. O taxista compadeceu-se daquela moça sozinha, com semblante triste e acanhado, e a conduziu ao endereço dado. Ela foi recebida por Dona Cora com delicadeza e com muita vergonha pediu dinheiro emprestado e que pagaria no dia seguinte. Dona Cora emprestou. Marita pagou o taxista e disse à senhora que tinha ficado para um serviço extra e em seguida foi visitar um amigo doente no Leblon
e agora iria para casa, mas precisava dar um telefonema. Dona Cora disse para ela ficar à vontade e que iria preparar um cafezinho. André e Félix estavam junto de Marita, e Marita fez a ligação e foi atendida por Gilberto, fazendo-se passar por Marina. Diz estar muito perturbada, porque, falando com sua mãe, a sua mãe disse que ficou sabendo do compromisso que estava entre ele e Marina. Gilberto, justificando-se, disse que o pai delas tinha ligado para ele, pedindo um encontro para conversarem. Nesse encontro, Gilberto diz que falou que Marita escreveu-lhe um bilhete pedindo um encontro, e Cláudio pediu que ele respondesse que iria, mas que não fosse, porque ele mesmo, como pai, iria buscá-la para dar-lhe conselho e com uma boa notícia de uma excursão à Argentina. Lembrando que essa excursão à Argentina era uma que ele ia com amigos e queria que ela fosse, né? Isso já foi contado no início. Marita diz a ele que essa excursão seria para um sanatório ou um hospício, e soluçando desligou o telefone. Tentou melhorar a fisionomia para encontrar a dona da casa que lhe serviu o café e ela aceitou. A amiga, porém, estranhou seu abatimento, a palidez, as lágrimas que corriam sem cessar. Mas Marita disse que estava gripada e queria ver se o seu Salomão, o farmacêutico, ainda estava na farmácia vizinha, porque estava precisando de um antigripal. A anfitriã correu ao telefone e solicitou ao seu Salomão que esperasse por Marita, pois ela precisava ser medicada. O senhor Salomão era um velhinho calmo e amável, daqueles que agem como servidores da humanidade. A examinou e disse paternalmente que ela fosse para casa descansar, que não aceitasse serviço até aquela hora, e indicou aspirina e repouso. Ela agradeceu e ia retirar-se quando, aparentando esquecida algo, perguntou ao senhor Salomão se ele estava lembrado da velha cadela que ela tinha, que os netos dele brincavam com ela na praia. Ele disse que sim. E Marita falou que ela estava com uma doença incurável e grita sem cessar, pobrezinha, e já estava até incomodando os vizinhos. Mas o veterinário estava em São Paulo e só iria fazer a eutanásia quando voltasse. Será que ele não tinha algo bem forte para acabar com aquele sofrimento? O farmacêutico disse que sim e dirigiu-se ao depósito. Aí, Félix e André o abordaram mentalmente e o benfeitor solicitou que ele olhasse bem para aquela menina cansada e só, despenteada, sem bolsa e sem agasalho. Que não lhe desse nenhum veneno, e sim um sonífero, fazendo-a pensar que era uma droga letal. Senhor Salomão aceitou a sugestão, quando, examinando-a de longe, vendo-a chorar, percebeu que estava passando por uma grande dor moral. Colocou sedativos comum no frasco e disse que bastava um, porque era muito forte, mas que precisava da receita do veterinário. E Marita disse que ele não se preocupasse, que ele assinaria a receita. Marita agradeceu e saiu, até chegar na Avenida Atlântica. Pediu água em um bar e dirigiu-se para a praia. Era ali que ela queria morrer. Ai, gente, coitada dela. Nossa, queria dar um abraço, Marita, gente, sério. Que dureza. Dureza. Antes de tomar os medicamentos, recordou-se da mãe. E que antes de morrer, conseguiu um teto para ela para não ficar abandonada. Mas ela fora maltratada e se colocava por lixo da terra. Não possuía um lar para morrer, mas tinha a praia. Chorou por longo tempo, e Félix e André esperavam ela dormir. Marita tomou os 10 comprimidos e deitou-se, e acabou adormecendo. 2 desencarnados apareceram oferecendo ajuda, que Félix aceitou, enquanto ele e André tomavam providências para que o espírito de Marita não se afastasse do corpo, através de passes reconfortantes durante 4 horas. Marita repousava tranquilamente. Nisso, um gari embrutecido atravessou a rua chegando à praia e viu a menina adormecida. Avançou para ela, sacudindo-a e dizendo: "Acorda, vagabunda!", batendo nas costas da Marita. Félix e André ficaram agoniados, frustrados, aí viram a menina abrir os olhos. Ela perguntava a si mesma se teria morrido, se estava no inferno, agredida por um demônio, estava desnorteada. Não conseguia gritar e levantou-se cambaleante e dirigiu-se para o asfalto. E por mais que André e Félix lhe sugerissem serenidade, ela não assimilava. O dia estava próximo a nascer, trazia maior movimento à rua. As pessoas se dirigindo ao trabalho, outras regressando ao lar. Motoristas tentavam desviar-se para não atropelá-la e a xingavam, e não aparecia ninguém que a sustentasse, até que ela foi atropelada e lançada a pequena distância por um automóvel em alta velocidade, batendo violentamente no chão, com a cabeça em uma pedra. Vários transeuntes acorreram para ajudá-la. André e Félix estavam atônitos. Chamaram o socorro policial.
Félix, sentado no asfalto, aplicava vigorosos estímulos magnéticos sobre a cabeça da menina, para fazê-la mecanicamente virar a posição, para ficar de costas no asfalto, para melhorar a respiração. E depois disso, Marita ficou quieta. André percebeu que a base do crânio estava fraturada, e Félix, com as mãos nas narinas, que sangravam muito, fez uma prece ao Deus de infinito amor, para que Marita não desencarnasse sem a devida preparação. Que o Deus do amor concedesse a ela alguns dias ou horas para isso. Félix ordenou a André ir ao apartamento da família de Marita, para suplicar a Cláudio ou Márcia apoio, compaixão. Disse que ele, Félix, inspiraria alguém a telefonar e ficaria ali, velando para que a desencarnação imediata não se verificasse. André saiu em disparada, chorando, em ver tanto trabalho daquele benfeitor sublime para salvar uma criança com tão duras provas. No caminho, André ouviu muitas vozes dizendo: está morta. André pensava consigo mesmo: tudo inútil. Mas um jato de esperança banhou seu coração, como se energias vindas do alto inundassem Copacabana, e pensou que a batalha não tinha acabado. Tinham com eles o suprimento do amor e a luz da oração, e naquele momento parecia que o benfeitor falava com o infinito. Gente do céu, olha, quando a gente fala, viu, que os transtornos na área sexual são dos piores, assim, que a gente pode ter, porque desencadeia muitos problemas sérios, a gente vê um caso como esse, né, que é uma história real, ele só, né, André disse que ele só mudou os nomes para preservar as famílias, claro. Mas, gente, quanta coisa, como os transtornos, a gente não saber como conduzir a nossa área sexual, a nossa sexualidade, as nossas emoções, como isso pode trazer consequências. Gente, olha a situação de Marita, isso daí me deixou com o coração de um jeito essa história, que eu acho que André quis realmente dar um sacode, sabe, na gente. Gente, acordem, vocês precisam tratar isso. E a gente vai ver mais para frente, né, como isso vai se desenrolar, como vai se dar o caminho dessas pessoas, mas é muito forte, pelo menos para mim ficou, não sei se para vocês, meninas, mas ficou muito forte, bastante. Principalmente muito por dolorido. ver que esse tipo de história aparece com tanta frequência nas manchetes. Mas André Luiz traz uma visão a mais, que é a visão do plano espiritual para esse tipo de situação. E isso que é tão rico nessa obra, né, gente? A gente ter a visão da Terra, que é muito parecido com muita coisa que a gente vê, infelizmente, ainda nos dias de hoje, sei lá, 50 anos depois da publicação desse livro, mas ele acrescenta a visão espiritual e como é importante a gente ver para, inclusive, nos cuidar também, porque nós podemos tropeçar nesse tipo de coisa que acontece, né? Sim, todos nós somos falíveis, muito imperfeitos ainda, muito doentes da alma, e todos nós temos as nossas dificuldades em vários setores, e a área da sexualidade é uma área que a gente tem muita dificuldade ainda também. A gente não sabe, a gente hoje transita de um lado, a gente precisa sair, ter essa liberdade excessiva, né, que o mundo hoje ele quer essa liberdade na área sexual, de uma forma que às vezes foge ao saudável. Então, que a gente sempre procure, nessas questões espirituais, dizer, isso me aproxima mais do quê? Me aproxima de Deus, me aproxima da espiritualidade, porque às vezes a gente recebe um monte de perguntas, principalmente Zelinha, que está aí como facilitadora há muito tempo, palestrante. Mas eu faço isso, eu vou para um umbral? Eu faço isso, eu estou obsidiado? Isso são várias perguntas na área sexual. E a gente tem o norte. O norte, realmente, é a prática do evangelho, é o bem, é a sublimação. Pare para pensar, esse ato que você está praticando, ele te aproxima do quê? Ele te aproxima de um equilíbrio, de uma paz, do bem, de Jesus, das orientações do mestre, ou ele te aproxima da terra? E aí a sua consciência vai te dar a resposta, porque você não precisa do palestrante e do facilitador para te responder isso, não. A orientação está na sua consciência, porque é lá que está gravada as leis divinas. Então, quando a gente se questiona, a gente sabe a resposta. Às vezes a pessoa pergunta, gente, eu fiz isso, é porque ele quer ouvir, sabe? Você dizendo, você está errado, não faça isso, mas a doutrina... Ou então, na verdade, a pessoa quer ouvir, não, tá tudo bem, ou tá tudo bem, ou a pessoa quer ouvir uma repreensão para ela, né, porque ela não quer tomar essa atitude e ela quer jogar para o outro, ou ela quer dizer, não, cara, vai viver a sua vida, tranquilo isso aí. Mas não, o evangelho, ele nos orienta, o evangelho é a base de tudo, Jesus é a base de tudo. E quem conversou isso uma vez comigo foi Vivi, não foi Vivi? Ela disse assim,
o nosso norte é o evangelho. Então, se a gente pega cada conduta, cada ação que a gente faz, e isso na área da sexualidade também, e a gente se questiona sobre isso, a gente tem a resposta, né? Porque o evangelho ele é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, a doutrina é maravilhosa. E é bom continuar, né? Manter o convite aí para o pessoal continuar acompanhando a gente. Inclusive, Bruninho, eu peço licença para mandar um abraço para todo mundo que estava interagindo com a gente no chat semana passada: a Tereza, a Donieda, a Marina, o Napoleão, Geneide, a Sandra, a Renata, Fabiana, Rui, Rosângela, Jorge, o nosso querido Paulo, a Iraci, a Lu, minha querida, o Cláudio, a Dulce, o Ícaro, a Isadora, o Renato, o Gilza, a Cleusa, a Rose e todos que assistiram, e mesmo não colocando os comentários no chat, que assistiram junto, que assistiram depois, que estão conosco nessa saga aí. Gente, vai acontecer muita coisa ainda. A gente fica nessas reflexões e, meu Deus do céu, quanta coisa errada, mas é importante saber que tudo o que acontece nos puxando para o alto, e vai depender das nossas decisões para seguir, para acompanhar esse puxão, porque Deus quer que a gente cresça em todos os momentos, né? Então, fiquem com a gente aí nesse estudo, que vai acontecer muita coisa ainda. Vamos ver, né, Bruninha? E saber a importância do nosso pensamento, né? Que a gente tem que estar sempre direcionando o pensamento para o alto, para o bem. Aquelas impressões ruins que chegam, a gente dispersar, né? E estar sempre com o pensamento reto. É difícil, mas a gente tem que se educar para isso. É difícil, mas é muita educação, né? Como a espiritualidade diz, eduquem a vontade de vocês, direcionem o pensamento à vontade, vocês vão conseguir. Porque para eles dizem que não é difícil, não, viu? Lá no livro dos Espíritos, não é difícil, não, só falta para vocês vontade, viu? Vocês não querem, vocês gostam do mal ainda, que todo mundo ainda aqui é enfermo da alma. Mas a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Então, a gente vai encerrando por aqui, né, menina? Já deu o nosso horário. Vamos fazer a nossa prece de encerramento. Quem vai fazer hoje é Vivi ou Zelinha? Eu. Vivi. Vivi. Pronto. Então faz. Vamos encerrar. Deixa eu Vivi. Então, tá bom, vamos lá. Relevando os nossos pensamentos ao nosso Deus de amor, de bondade, de misericórdia infinita, agradecendo imensamente a presença do Mestre Jesus entre nós, nos ajudando, nos fortalecendo, nos intuindo, aos guias e mentores, nossos em particulares, da nossa casa de oração, para que nós possamos entender todas as lições que são ministradas através desse livro, esse livro que nos desperta, que nos faz que mantenhamos o equilíbrio, os pensamentos equilibrados, o desejo de sempre estar na linha reta, no bem, seguindo o Evangelho, seguindo os passos de Jesus, porque através desse roteiro nós sabemos que chegaremos ao bem maior, ao nosso progresso. E assim, Mestre Jesus, com a vossa luz, com a vossa companhia, encerramos os estudos dessa noite. Que Jesus fique conosco, hoje, amanhã, por todo sempre. Que assim seja. Que assim seja. Gente, só me veio aqui na cabeça agora, só para falar, quem está com alguma dificuldade, se tocou com a história, enfim, quem está passando por algum momento, aqui na casa o atendimento fraterno continua. Se vocês precisarem de ajuda, de orientação, a casa está aberta, tem atendentes fraternas aí maravilhosos para atender a cada um que precisa, tá certo? Então, precisou, contem com a gente, contem com a Casa Espírita, que está todo mundo aqui para se ajudar, tá bom? Um beijo para todo mundo, nos vemos na próxima semana. Boa noite, até logo. Tchau.